Amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite o seguinte tema: assumindo o chamado de Deus. Assumindo o chamado de Deus. E o texto é este que nós acabamos de anunciar, Esdras capítulo 8, versículos 15 a 20, e nós iremos fazer a leitura desse texto de forma alternada. Amém? Começo. Juntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo encontrado nenhum dos filhos de Levi. A igreja. Só o 16, tá? Espero que os irmãos que tiverem ouvido a gravação tenham entendido a leitura. 17. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus, a igreja. Ótimo. E a Asabias, e com eles Cesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20 todos, e dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Amém. Palavra do Senhor. Amados irmãos, hoje nós tocaremos neste que é um problema recorrente em muitas igrejas. A nossa relutância em assumir, em obedecer à missão que o Senhor nos designou. É óbvio que eu faço isso reconhecendo e louvando ao nosso Deus pela vida de todos aqueles que têm se dedicado para cumprir o ID de Cristo Jesus, ou qualquer outro ministério que Deus lhes tenha dado aqui no nosso meio. É óbvio que eu faço esse reconhecimento e este agradecimento também. Entretanto, amados irmãos, nós sempre podemos melhorar, amém? Bem como nós sempre precisamos nos manter alertas com respeito a este mal. E é por isso que, de uma forma bastante amorosa, de fato, eu queria tratar com você nessa noite sobre essa falha que nós temos identificado em muitos lugares, que é a falta de dedicação e obediência para com a obra de Deus. Pois bem, amados irmãos, uma das marcas da verdadeira salvação, você sabe disso, é o serviço. De forma que, quando o crente nasce de novo, e eu estou usando uma expressão bíblica que descreve a salvação, quando um crente nasce de novo, ele já nasce com uma missão, amém? De forma que todos nós, sem exceção, temos responsabilidades e funções para desempenharmos o reino de Deus. Uma coisa que você também já sabe é que uma das figuras mais lembradas, igualmente uma das imagens mais emblemáticas que descrevem, irmãos, este assunto, é aquilo que o Espírito Santo fala através de Paulo em 1 Coríntios 12, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E lá, irmãos,
em Coríntios, em 1 Coríntios 12, é bastante interessante, porque Paulo fala pelo menos 3 coisas. Paulo fala sobre diversidade, porque de fato nesse corpo há muitos membros, amém? Paulo fala lá sobre cooperação, porque muitos membros devem cooperar para a edificação deste corpo, amém? Mas uma das coisas, irmãos, que Paulo mais quer destacar no texto que eu citei, é o fato de que todos os membros desse corpo têm a sua importância. Sejam estes membros os mais honrados ou não, sejam esses membros encontrados entre os mais decorosos ou não, mas de fato, queridos irmãos, todos os membros do corpo de Cristo são importantes e imprescindíveis para o bom funcionamento de todas as partes. Quero enfatizar isso. Todos nós devemos trabalhar para o bem comum da igreja. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, infelizmente, muitos de nós têm perdido isso de vista. Veja, Deus criou a igreja com um propósito e com um modelo. E o modelo bíblico de igreja é este: todos servem a todos. Amém? Podemos repetir isso? Todos servem a todos. Mais uma vez, vamos lá. Todos servem a todos. Infelizmente, em muitos lugares, não é isso que tem acontecido. Porque de fato, irmãos, em várias igrejas, poucos servem a todos. Veja, muitos vão tentar apresentar aí algumas justificativas, até mesmo teóricos, para argumentar, para explicar, melhor dizendo, por que isso tem acontecido nas igrejas. E uma das coisas, irmãos, que se justifica é exatamente o seguinte: isso é culpa do nosso presente século, porque cada vez mais os cristãos estão sendo absolvidos pelos seus compromissos, pelas suas obrigações pessoais, sejam elas sua casa, trabalhos, seus estudos. Mas de fato, hoje os cristãos têm cada vez menos tempo sobrando para dedicar na obra do Senhor. Essa é uma das justificativas que são apresentadas. Existem outras, irmãos. Outros também vão justificar que não é apenas o fato de nos faltar tempo devido a essa loucura que tem sido a nossa vida nos tempos atuais. Existe também um problema que nós temos concernente ao modelo de igreja que temos hoje. Que modelo, pastor? Progressivamente, nós temos encontrado igrejas cada vez mais inchadas, ou se preferir, mega igrejas. Temos várias megas igrejas em Fortaleza, por exemplo. E esta situação, e esta realidade de megas igrejas tem distanciado os crentes comuns dos ministérios ofertados naquele lugar. Isso tem acontecido, amados irmãos? Pessoas que vão aí, se congregam em mega igrejas, e para alcançar aí, para poder desempenhar os seus dons, os seus talentos nos ministérios ofertados naquele lugar, é bastante difícil. Isso é uma realidade? Sim ou não? É uma realidade. Outros irmãos vão mais além, vão dizer que não, o problema não é apenas o fato de nos faltar tempo, o problema não é apenas o fato do modelo de igreja que temos hoje. O problema, irmãos, vai mais além e está na nossa sociedade atual. E uma das suas marcas é exatamente isso: nós vivemos numa cultura de consumo.
E as pessoas têm trazido isso para a realidade das suas vidas espirituais. Como, pastor? Eles vêm para a igreja, sentam-se nos bancos, nas cadeiras, e eles esperam que todos os outros lhes sirvam um ambiente, um lugar confortável, lhes sirvam um momento de adoração agradável, lhes sirvam uma experiência religiosa, espiritual, que eles motivem a voltar no próximo domingo, lhes sirvem uma palavra que lhes seja agradável e que também venha de encontro aos anseios, que esteja casada com os anseios do seu coração. Esta, irmãos, tem sido também uma outra realidade que nós encontramos nos nossos dias e que tem de fato distanciado as pessoas do seu real compromisso para com o reino do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer algo. Eu não vou desconsiderar nenhuma dessas possibilidades. Elas falam aí algumas verdades sobre o que tem acontecido em nossas igrejas. Mas nenhuma delas, ouça isso, nenhuma delas toca no real problema que existe em nossas vidas. Nenhuma dessas possibilidades vai de encontro à raiz do problema que está presente em nossas vidas. Eu, irmãos, preciso ser muito sincero com vocês, até porque eu devo ser fiel ao chamado que o Senhor me confiou de pregar o seu evangelho com verdade e com coragem. Mas eu também, irmãos, rogo a Deus que Ele me dê graça para falar essa verdade com amor. E a verdade, irmãos, não é outra, ouça isso, mesmo que nos dessem todo o tempo do mundo, mesmo, irmãos, que nós voltássemos para o estilo de igreja que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, mesmo, irmãos, que nós estivéssemos em uma outra sociedade, talvez uma sociedade aí voltada para o serviço, nada disso, irmãos, seria suficiente para tratar, para curar das nossas vidas aquele que é o nosso real problema. Qual o problema, pastor? Eu ainda não estou entendendo. O problema, irmãos, é esse. Existe algo dentro de nós que de fato nos impede de servir com maior empenho e maior zelo ao Senhor. E eu repito, rogo a graça de Deus para estar falando isso para você, com muito amor, a verdade com amor. Amém? Ou para usar uma expressão da nossa confissão de fé, irmãos, um dos resquícios do pecado que ainda atuam sobre a nossa carne, pode ser visto nisso, da nossa recusa em obedecer, na nossa recusa em reconhecer, na nossa recusa em nos prontificarmos a cumprir as nossas funções e a missão que o Senhor nos confiou. Nós precisamos, irmãos, iniciar essa mensagem fazendo este reconhecimento, porque senão não vai ter jeito. E eu, como vocês sabem, eu que durante algum tempo tentei fugir do chamado ministerial que Deus tinha para a minha vida, sei muito bem do que eu estou falando e me coloco nessa mensagem junto com vocês, reconhecendo também o meu erro. E de fato, meu querido irmão, eu só preciso de mais um comigo, para que juntos nós nos voltemos ao trono de Deus, pedindo ao Senhor misericórdia e graça sobre as nossas vidas nessa noite, rogando ao Senhor que em nome de Jesus use essa mensagem para nos despertar
Use essa mensagem para trazer sobre nós renovação de compromisso. Use essa mensagem para nos chacoalhar e para que nós, irmãos, arregacemos as mangas e sirvamos ao Senhor de acordo com o propósito que Deus estipulou para as nossas vidas. Amém? E com esse, irmãos, objetivo em mente, e é com este objetivo em mente, eu quero convidar você a ser edificado juntamente comigo, através do texto de Esdras, capítulo de número 8, amém? Porque existe algo aqui muito importante para nós nessa noite. Existe algo muito importante, irmão, nessa passagem bíblica para nós nessa noite. Porque, mais do que tudo, esse texto irá nos ensinar, tente perceber isso ao longo da mensagem, como é que nós saímos do lugar onde nós estamos, possivelmente de desobediência ou de falta de zelo para com a obra do Senhor, para o lugar que nós deveríamos estar, ou seja, de compromisso e dedicação para com o reino de Deus. Amém? Vamos ver isso nesse texto? Então analise a passagem de Esdras, capítulo 8, juntamente comigo. Amém? Uma das questões iniciais que nós precisamos deixar muito bem clara, uma das questões iniciais que nós precisamos trazer maior clareza, irmãos, especialmente para nós que estamos estudando o livro de Esdras, diz respeito à divisão existente nesse livro. Você já sabe que o livro de Esdras está dividido em quantas partes? Em duas partes, amém? Primeira parte, quais são os capítulos? Capítulo 1 até o capítulo de número 6, amém? E a segunda parte, obviamente, os capítulos número 7 até o 10, amém? E uma outra coisa que você já sabe também, é que essas duas partes do livro de Esdras estão separadas por um período de 57 anos. Você já sabe disso, amém? Porque de fato esse é o período que distancia os capítulos 6 e 7 de Esdras. Todo mundo já sabe disso, amém? Anotaram aí? Já sabe de qual é salteado. Graças a Deus. Pois muito bem, amados irmãos. Você precisa nessa noite tomar também ciência de um outro aspecto dentro desse livro. E este agora tem a ver com as semelhanças que existem entre os elementos históricos entre ambas as partes. Porque de fato existe bastante semelhança entre os elementos históricos da parte 1 de Esdras, do livro de Esdras, capítulos 1 a 6, e a segunda parte do livro de Esdras, capítulos 7 a 8. Vamos tentar fazer esse exercício, amém? Tentar identificar isso, amém, amados? Venha comigo, em nome de Jesus. Vejamos. Em primeiro lugar, os primeiros, ou a primeira leva de judeus retornados para Jerusalém, tinham ou vieram com que propósito? Você lembra? Reconstruir o quê? Reconstruir o templo. Todo mundo comigo, amém? Veja, amados irmãos, de igual modo, a segunda leva de judeus retornados para Jerusalém, agora sob a liderança de Esdras, também tem a missão de reconstruir, pastor, o templo, não mais o templo, agora reconstruir o povo. Se puder, anote isso aí. Nova missão dos judeus: reconstruir o povo. E de fato, irmãos, isso vai ficar bem nítido quando nós estivermos meditando nos capítulos 9 e 10 desse livro, onde Esdras tem que lidar com o pecado que estava sendo cometido. Mas entenda isso: a missão da primeira leva de judeus repatriados para Jerusalém era esta: reconstruir o templo. E a missão da segunda leva de judeus repatriados para Jerusalém
é esta: reconstruir o povo. Amém. Em segundo lugar, eu preciso que você perceba esses elementos semelhantes entre essas duas partes, analisando, pensando ainda em Esdras 1. Porque lá, irmãos, tem um detalhe bastante interessante. Me responda essa pergunta. Os judeus voltaram simplesmente porque quiseram voltar? Um belo dia eles acordaram, despertaram, um dia florido, céu azul e pronto, vamos voltar para a terra prometida. Foi assim que aconteceu? Eles voltaram, irmãos, novamente por conta própria, ou algo lhes permitiu tal coisa? Ok? E de fato, nesse momento, o que eu espero que você lembre é que Ciro, o imperador Medo-Persa daquela época, emitiu o quê? Um decreto que lhes proporcionou retornar novamente para Jerusalém, deixando a Babilônia. Pois bem, amados irmãos, veja comigo, volte aí até o capítulo 7 de Esdras. E a partir do versículo 11, nós estudamos isso. Você percebe que o rei atual, o imperador Artaxerxes, emite um novo decreto em forma de carta, permitindo uma segunda leva de judeus para retornarem para a terra do Senhor. Amém? Estão percebendo as semelhanças? Amém, amados irmãos? Porque de fato há várias, mas para os nossos propósitos de hoje, por hora eu fico com apenas mais uma. Em Esdras 2, isso aqui é muito fácil de você identificar. Em Esdras 2, você pode voltar até Esdras 2? O que é que você encontra nessa passagem bíblica? Esdras 2, vamos lá. Seja Esdras 2 comigo. O que é que você encontra nessa passagem bíblica? A lista, a equipe de edição da Almeida ajudou, né? É o título, né? A lista de retornados para Jerusalém. Agora volte novamente para Esdras 8 e veja o que é que você encontra entre os versículos 1 a 14. Me diga aí. A lista. Estão percebendo, irmãos, que de fato há várias semelhanças? Inclusive, existe uma semelhança entre as famílias dos retornados da primeira e da segunda leva. Mas isso aqui eu vou deixar como seu segundo dever de casa, certo? Chegar em casa e ver quais são as famílias que se repetem entre os retornados de Esdras 2 e Esdras 8. Porém, amados irmãos, e isso aqui, e para isto eu chamo a sua atenção. Porém, amados irmãos, dentre essas semelhanças, existem também as suas o quê? Diferenças. Existe, pastor, diferença? Existem. E uma é também muito fácil de você identificar. Você acabou de olhar para Esdras 2, amém? E acabou de olhar para Esdras 8, versículos 1 a 14. E qual é a diferença que você encontra entre as duas listas? Com respeito ao tamanho. Você consegue perceber isso? A de Esdras 2 é muito maior, muito maior. De fato, irmãos, em Esdras 2 você já tem essa informação. Em Esdras 2, o historiador bíblico nos conta que retornam para Jerusalém um grupo de formado por um pouco mais de 42 mil judeus. Quando nós olhamos para Esdras 8, e isso, colocando aqui, adicionando aqui uma expectativa de mulheres e crianças que não aparecem nesse texto, mas adicionando mulheres e crianças, nós iremos encontrar um grupo entre 6 a 7 mil judeus, bem menor, né, irmãos? Essa é uma diferença. Existe uma outra diferença, e essa especialmente nos perturba. E esta nova diferença tem a ver com a quantidade de levitas que retornaram.
Porque de fato existe essa diferença. A quantidade de levitas que voltaram a Esdras 2 é bem baixa. Eu vou ler o versículo 40 de Esdras 2, você vai prestar atenção para responder a pergunta, amém? Vou ler o capítulo 40 de Esdras 2, depois eu vou fazer uma pergunta. Os levitas, filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Qual é a pergunta, pastor? Quantos levitas voltaram na primeira leva dos judeus repatriados para Jerusalém? 74. Amém? Agora veja comigo quantos levitas retornam em Esdras 8. Amém? Vamos ler juntos o versículo de número 15. Vamos ler juntos o versículo de número 15 de Esdras 8. Eu começo, a igreja continua. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. A igreja. Veja, já depois de terem saído da Babilônia, com a autorização de Artaxerxes, aí já tendo percorrido uma certa distância, como diz o texto, em algum lugar perto deste rio que corre para a Ava, Esdras faz uma parada. Infelizmente nós não sabemos por que Esdras realizou isso, e tampouco nós sabemos onde fica esse lugar atualmente. Mas de fato, irmãos, Esdras aproveita este momento, ouça, Esdras aproveita esse momento, onde os judeus ficaram lá acampados durante 3 dias, para passarem revista ao povo e aos sacerdotes. E ele encontrou nessa revista, quantos levitas, amados? Nenhum levita, nenhum dentre os filhos de Levi. Agora, eu preciso que você entenda o quanto isso de fato era preocupante. O quanto, irmão, de fato, Esdras precisava aí desprender um pouco da sua energia para resolver essa questão. Volte comigo até Esdras 7, versículo de número 25. Você também já estudou isso comigo, certo? Eu poderia apenas citar, esperando que você se lembrasse, e você de fato se lembraria, mas eu faço questão de ler Esdras 7, 25 junto com vocês. Veja como a situação de Esdras não encontrar nenhum levita era de fato preocupante. Vamos ler juntos Esdras 7, 25. O que é que diz o texto? Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possui, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo. A igreja. Vários comentaristas argumentam que Esdras deveria nomear os magistrados e juízes tão somente dentre os filhos de Levi. Veja, amados irmãos, a figura dos sacerdotes e também dos levitas era importantíssima dentro dessa missão da segunda leva de judeus repatriados para Jerusalém. Qual era a missão mesmo? É construir o povo. A figura dos sacerdotes e levitas era bastante importante dentro desse cenário, dentro desse contexto, porque eles deveriam assumir essa posição de líderes espirituais da nação. E agora, na época de Esdras, e esse é o detalhe, agora na época de Esdras, eles não teriam apenas responsabilidades espirituais, responsabilidades concernentes à casa de Deus, naquilo que diz respeito à casa de Deus, mas agora eles teriam também responsabilidades civis, ser magistrados e juízes que Esdras nomearia sobre a autorização de Artaxerxes. É por isso, meu amado irmão,
que Esdras não poderia se dar o luxo de apenas dizer o seguinte: ok, não querem vir? Que fiquem. Não preciso mesmo de vocês. Deus vai levantar outros. Esdras não poderia reagir de tal forma. É por isso que Esdras faz aquilo que ele faz aqui nos versículos 16 e 17 do capítulo 8. Você pode voltar lá? Vamos ler também, pastor? Bingo. Vamos ler também. Versículos 16 e 17. Veja como Esdras reage diante dessa situação. Eu começo e a igreja continua. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mensulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios, a igreja. Amém. Eu preciso correr. E agora nós temos uma pergunta intrigante. Por que nenhum levita? Por que nenhum levita se prontificou, se disponibilizou para retornar para Jerusalém sob a liderança de Esdras? Por que nenhum levita se disponibilizou? E como eu já deixei claro para vocês, as respostas são as mesmas que nós demos ao estudar Esdras capítulo 2, porque os dois textos estão combinados, ok? E quais foram as respostas que nós demos lá em Esdras capítulo 2? Veja, amados irmãos, os judeus já estavam lá 70, 60, outros 50 anos na Babilônia. Tempo mais do que suficiente para criar raiz naquele lugar. Seja constituindo família, seja adquirindo posses e propriedades, seja, irmãos, através de laços emocionais e culturais, ou seja, irmãos, seja também conseguindo lá algum emprego também. Quando nós chegamos em Esdras 8, nós precisamos adicionar a esse tempo quantos anos? 57 anos. Então agora, irmãos, a situação era ainda mais delicada. Você percebe isso? Agora para os judeus, e em especial para os levitas, era ainda mais difícil eles simplesmente largarem tudo aquilo que eles haviam construído em 127 anos, 117 anos, 110 anos, 107 anos na Babilônia. Era difícil eles largarem tudo para aí seguirem uma nova empreitada. Veja, amados irmãos, talvez dentro de uma perspectiva humana, eu disse que dentro de uma perspectiva, a situação era verdadeiramente esta. Para os levitas, era extremamente complicado largar tudo aquilo que eles já haviam construído na Babilônia e seguir para Jerusalém. E diante disso, nós precisamos fazer uma reflexão. E não há, irmãos, uma outra forma de perguntar isso, a não ser bastante direto com você. Quais são os artifícios que o seu coração tem criado para justificar o fato de você não se empenhar como deveria para com a obra do Senhor? Vocês entenderam, amém? Pastor, agora o Senhor acochou para valer. Eu disse que não existia outra forma de fazer essa pergunta, irmãos, a não ser muito direto. Porque, veja, talvez você, ao analisar a situação dos levitas, queira desculpá-los também. Pastor, não tem como. Pastor, não tem como eles deixarem tudo.
e seguirem nessa empreitada, mesmo com a isenção de impostos que o rei Artaxerxes havia concedido. Você lembra que o rei Artaxerxes concedeu para os levitas, sacerdotes, os magistrados e juízes, isenção de impostos? Você lembra disso, amém? Mesmo com isso, irmãos, depois que eles colocassem os prós e os contras na balança, era injustificável eles voltarem para Jerusalém, novamente, dentro de uma perspectiva humana. Porque veja, meu amado irmão, e novamente eu preciso ser sincero com você, o problema de nós não servirmos ao Senhor como nós deveríamos, não se encontram nas circunstâncias exteriores à nossa vida. Novamente, se nós tivéssemos mais tempo, novamente, se o modelo de igreja que nós temos fosse outro, novamente, se nós estivéssemos em uma sociedade mais voltada ao serviço, ainda assim não iria resolver a real questão e o real problema que resiste dentro de nós. Onde é que está esse problema, pastor? Está, como nós já deixamos claro na última terça-feira, está, irmãos, nesta parte do nosso ser que é a sede das nossas ações e das nossas emoções. Para usar o texto de Provérbios, está nessa parte do nosso ser, do qual procedem as fontes da... Onde é que está o problema? No nosso coração. Algo aconteceu, irmãos. Algo aconteceu. E que nos maculou. E é exatamente isso que nos tem impedido de nos voltar para Deus com maior empenho, com maior zelo, com maior dedicação. E é exatamente isso que precisa ser tratado e corrigido. Amém? Agora deixa eu lhe dizer uma mensagem maravilhosa. Tem jeito. Amém, amado irmão? Pastor, eu queria servir mais ao Senhor, mas pastor, o que o senhor está dizendo é verdade. Existe alguma coisa aí dentro de mim que me prende, pastor, que me segura, pastor, que tem sido um empecilho constante de eu não dedicar a minha vida com maior zelo para com o reino de Deus. Irmão, tem jeito. Amém? Onde é que está o jeito, pastor? Está no texto de Esdras também. Você pode ler comigo? Vamos encontrar qual é o jeito para essa nossa situação. Está aí nos versículos 18 a 20. Versículos 18 a 20. Você pode ler comigo, amém? Como sempre eu começo e vocês continuam. Diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos. 18, a igreja. Amém. Por favor, destaque no versículo 18 essa expressão. Segundo a boa mão de Deus sobre nós. Segundo a boa mão de Deus sobre nós. Veja, amados irmãos, no versículo 15 nós temos o total de quantos levitas? 0, nenhum. Ok? Agora, juntando os 18 levitas do versículo 18, mais os 20 do versículo 19, nós temos um total de quantos levitas, amados? 38, dentre aqueles que retornaram aqui na segunda leva de judeus repatriados para Jerusalém. Pastor, é um número baixo, né, pastor? Sim, amados irmãos, ainda é um número baixo.
Mas, novamente, se nós compararmos Esdras 2 e Esdras 8, você perceberá que o número, que a quantidade de levitas que retornaram sobre a liderança de Esdras, agora é proporcionalmente, eu disse o quê? Proporcionalmente, 3 vezes maior do que aqueles que voltaram sobre a liderança de Zorobabel. Amém? Mas Deus não faz apenas isso. Deus concede, além dos 38 levitas, mais um total de 220 servidores do templo, que iriam auxiliá-los aí na manutenção da casa do Senhor. Amém, amados irmãos? Agora, pergunta que não quer calar e que precisa, que requer uma resposta: a que Esdras atribui tudo isso? A que, irmãos, Esdras atribui tudo isso? Qual é a expressão que você destacou no versículo 18? Segundo, boa mão do Amém. Foi porque Esdras foi falar com os levitas? Foi porque Esdras enviou uma comitiva e estes levitas estavam lá só esperando que alguém os chamasse? Foi isso, irmãos, que aconteceu? Não. Verdadeiramente houve a necessidade de um despertamento espiritual. Despertamento este que Esdras chama aqui de boa mão do Senhor. Há jeito, irmãos, para a minha e para a sua situação. E o jeito é esse: é a boa mão do Senhor sobre as nossas. Amém? Você que já está sendo treinado para reconhecer aquelas sementes do Evangelho que nós encontramos no Novo Testamento, semente estas que também estão espalhadas nas páginas do Antigo Testamento, e o texto de Esdras 8, obviamente, está no Antigo Testamento. Você que já está sendo treinado, irmãos, para identificar isso, é muito provável que você tenha se lembrado de 2 textos bíblicos. Pastor, o senhor está muito você está muito otimista com respeito a mim. Não, pastor, eu lembrei foi demais. Amém, irmãos. Mas 2 textos, muito provavelmente você se lembrou. Primeiro texto é Filipenses 2, versículo de número 13, eu leio: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Só Deus pode quebrar o nosso coração de pedra e nos dar corações sensíveis para ouvir e obedecer a sua voz. Só Deus poderia fazer tal coisa na vida daqueles levitas. Tanto querer, ou seja, não, pode avisar para Esdras, nós vamos mesmo. Como realizar? Não, Esdras, estamos aqui, nós vamos com vocês. Só Deus, irmãos, em Cristo Jesus, ouça isso, pode realizar tal coisa num coração tão pesado como o de Pedro, mas também num coração tão cruel como o de João. E apenas com um chamado: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Apenas Jesus pode realizar tal coisa na vida de pessoas que de outra forma nunca iriam se disponibilizar para servir ao nosso Deus. E você conhece a história. Qual foi a reação de João e seu irmão Pedro, também seu irmão? Eles deixaram as redes, ou seja, tudo para trás, e obedeceram o chamado de Cristo Jesus. Só Deus, irmãos, pode fazer tal coisa num coração ganancioso como era o de Mateus, o publicano. Só Deus, irmãos, pode realizar tal coisa num coração também violento como era o de Simão, o Zelote. Pois mais uma vez, só o Senhor pode convencer, só o nosso Deus pode realizar, pode fazer. O querer
e o realizar em nossas vidas, quer seja para a salvação, quer seja em todos os aspectos da nossa vida espiritual. Amém? E a minha oração, a minha esperança agora é que Deus derrama esse despertamento sobre mim e sobre você. Amém? Que Deus realize em nós, que Deus preencha os nossos corações também com esse querer, também com esse realizar, para servi-lo melhor. Mas eu disse que eram quantos textos? 2 textos. O primeiro foi Filipenses 2:13. O segundo texto que você provavelmente também se lembrou aí, nesse propósito de nós enxergarmos, analisarmos o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento, muito provavelmente foi Mateus 9, versículos 37 e 38. Pastor, eu não sei nem o que é que diz nesse texto. Sabe sim. Eu vou ler e você vai se lembrar o que é que diz essa passagem. Jesus aqui, irmão, se dirigindo para os seus discípulos. Jesus fala com eles nesses termos. A seara, na verdade, está vendo como você se lembrava? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são... Rogai, pois, ao Senhor da seara, que faça o quê? Mande trabalhadores para a sua seara. Existem, irmãos, algumas verdades presentes em Mateus 9, mas eu queria destacar apenas 2. Amém? 2 verdades presentes em Mateus 9 que tem tudo a ver com aquilo que nós vemos também em Esdras 8. E a primeira verdade é esta que Jesus estabeleceu: é Deus quem manda trabalhadores para a sua seara, para a sua obra. Amém, amados irmãos? É Deus quem convence as pessoas para ir. Não somos nós que nos prontificamos. Não somos nós que convencemos os outros também para realizarem tal coisa. Pois, mais uma vez, a única pessoa que pode desfazer o nosso coração de pedra, que pode desfazer os resquícios do pecado que ainda atuam sobre a nossa natureza, resquícios esses que têm nos impedido de servir melhor ao Senhor, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem manda trabalhadores para a sua seara. E disto, irmãos, decorre a segunda observação, o segundo destaque que eu queria fazer ainda no texto de Mateus 9. E o segundo destaque, irmãos, é a atitude decorrente dessa verdade. Depois que a gente sabe que é Deus quem manda os trabalhadores para a sua seara, o que é que eu e você precisamos fazer? O que é que Jesus diz? Rogai ao Senhor da seara. Então a atitude qual é, irmãos? Oração. Amém? Então ouça o seguinte: você, líder de ministério, departamento, pastor, presbítero, sei lá o que, você que faz parte da liderança da igreja, você não deveria ficar brigando com as pessoas, tentando conscientizá-las com respeito à missão. Eu disse ficar brigando, tá? Você não deveria ficar aí quebrando a sua cabeça porque A ou B não querem assumir a sua responsabilidade para com a casa de Deus. Você deveria se lembrar que tem joelhos para curvar, tem uma boca para clamar ao Senhor em oração. Amém? Veja, quero deixar isso muito claro: a oração não nos impede de conversar com as pessoas e tentar convencê-las, porque de fato foi isso que Esdras fez. Mas não há, irmãos, uma outra ferramenta mais eficaz para que o Senhor, e é só Ele que faz isso, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, a não ser a ferramenta da oração. Isso serve inclusive para mim e para você, que já estamos envolvidos na obra do Senhor. Como assim, pastor? Tem horas, tem dias, irmãos, que a gente não quer tanto. Estou falando alguma besteira? Estou falando alguma besteira? Tem momentos que eu prefiro ficar em casa. Não ri não, senão eu vou pensar que é você. Mas tem horas, irmãos, que a gente diz: não, eu quero fazer outra coisa.
quero ficar descansando, quero ficar no meu sofá, na minha rede. Os irmãos estão ouvindo aí no YouTube, estou falando de Fortaleza, Ceará, então aqui é rede mesmo. Queria ficar na minha rede, ou então eu queria fazer qualquer outra coisa. Há momentos, irmãos, que nós precisamos também que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos dê ânimo. E o que a gente faz quando a nossa velha natureza quer prevalecer? O que a gente faz, irmãos? Não, pastor, a rede não está chamando, a gente vai. Não, irmão, a gente cumpre as nossas responsabilidades. Pastor, mas eu estou sem vontade. Ora, irmão. O pastor disse, ora. Amém? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me dá graça. Senhor, não permita que a minha velha natureza domine o meu coração. Senhor, me dá forças para cumprir a sua obra. Amém, amados? De tudo isso, eu queria concluir apenas com uma aplicação. Uma aplicação apenas. Você ainda consegue ouvir? É uma aplicação, amém? E a aplicação é esta: não siga o exemplo dos levitas em Esdras 8. Mas pastor, depois eles se prontificaram. Pastor, eu não posso me esquecer aí dos primeiros versículos e ficar apenas com a segunda parte. A gente até tem vontade, né, de fazer isso, mas não dá. É por isso que nem eu nem você devemos seguir o exemplo dos levitas. Qual é o exemplo que nós devemos seguir, irmãos? Qual é o exemplo que nós devemos seguir, amados irmãos? É o exemplo de Cristo Jesus. Amém? E tem algo muito bonito que o Espírito Santo fala através de Paulo em Filipenses 2, versos 6 a 8. E aqui eu caminho para a conclusão mesmo. E o texto diz o seguinte: mesmo subsistindo em forma de Deus, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para citar um livro bastante conhecido, Cristo escolheu escravos. Cristo, irmãos, preferiu o frio e o calor, a fome e a sede. Ele se deixou moer, irmãos, para obedecer ao chamado de Deus para a sua vida. E é porque Cristo foi obediente ao chamado de Deus, é que eu e você estamos aqui. É que eu e você fomos alcançados pela graça do Evangelho. Então, irmãos, a minha oração final é esta: que Deus estenda sobre nós a sua boa mão. Amém? Que Deus derrame sobre nós despertamento. Como eu já disse, que Deus derrame sobre nós renovação de compromissos. Que Deus, irmãos, em nome de Jesus, nos levante. Que o Espírito Santo nos dê força para nos colocarmos de pé, arregaçarmos as mangas e obedecer o ID de Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.